Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa primeira aula de língua portuguesa com a turma do 4º ano. Nós daremos início à nossa terceira etapa. Estamos entrando no último semestre do ano letivo de 2021. Nós vamos hoje dar início ao nosso livro 3 e a unidade 5. Capítulo 1. Instruções para jogar, das páginas 6 a 10. Os itens abordados serão os textos instrucionais. Nós vamos falar também um pouquinho sobre como jogar trilha. As atividades referentes a esta aula são para entender o texto das páginas 9 e 10 e vamos produzir da página 11. Vamos lá começar o nosso livro na página 6. Bom, a nossa unidade 5, ela fala sobre o mundo dos jogos e das brincadeiras. A gente já sabe que nessa unidade nós vamos falar um pouquinho sobre alguns jogos e algumas brincadeiras. E o nosso capítulo 1, ele vai trazer justamente isso, instruções para jogar. A gente vai trabalhar um pouco sobre esses textos que trazem instruções sobre alguma coisa. Nesse caso, são instruções sobre alguns jogos. Além disso, a gente também vai aprender a usar o verbo no modo imperativo. Vamos falar um pouquinho sobre esse modo verbal. Palavras com C e também palavras com S, que a gente sabe que o C e o S em algumas palavras têm a mesma pronúncia, isso causa um pouco de confusão. Iremos falar também sobre as palavras mal com U e mal com L e também bem e bom. Bom, vamos para as páginas 6 e 7, vamos falar sobre o conversa vai e o conversa vem. No conversa vai é um questionamento. Você gosta de jogos de tabuleiro? Bom, gente, eu gosto bastante de jogos de tabuleiro, né? Dama, ludo. Apesar de que eu sei que hoje a maioria desses jogos de tabuleiro eles têm online, a gente pode estar jogando pelo celular. Mas eu ainda gosto daqueles jogos mais antigos, né? Tem aí dama, tem xadrez, tem ludo, tem trilha, tem diversos jogos, batalha naval, né? Que jogos de tabuleiro vocês conhecem? E quais desses jogos vocês costumam estar aí jogando com seus familiares, com os colegas de vocês e que vocês gostam, realmente se divertem? E aí, quais são esses jogos? Bom, no nosso Conversa Vem, ele fala um pouquinho que os jogos de tabuleiros, eles são usados há muito tempo. A gente sabe, por exemplo, que o Batalha Naval foi um jogo criado durante uma guerra, né? Eu não me recordo bem se foi a Primeira ou foi a Segunda Guerra Mundial, mas é um jogo bem antigo. Além desses jogos de tabuleiro serem uma diversão, eles também podem treinar e desenvolver as nossas habilidades. Por exemplo, dama, xadrez, são jogos que você tem que pensar, não é? Que você tem que parar, pensar, ter calma, pensar em cada jogada, pensar na jogada que o adversário pode estar realizando com o movimento que você está fazendo. Então ele vai desenvolvendo essa capacidade que a gente tem de pensar, de raciocinar. Então ele desenvolve as nossas habilidades. Quais são as habilidades que vocês acham que vocês podem estar desenvolvendo com esses jogos? Por exemplo, se vocês pararem para jogar xadrez com alguém, quais habilidades vocês acham que vocês podem estar desenvolvendo com esse jogo? Vamos dar continuidade aqui no como jogar, né? Bom, todo jogo, gente, ele tem as suas regras. E para jogar é preciso conhecê-las e compreendê-las. Então você não tem só que conhecer essas regras, você tem que conhecer essas regras e saber utilizar essas regras no jogo, ou seja, entender cada regra de cada jogo. O texto a seguir, ele vai ensinar as regras, né? Ele vai trazer regras de um jogo chamado trilha. Então vamos lá. Descrição. O jogo trilha, ele vai ter 2 participantes que vão usar um tabuleiro para jogar. Ele vai possuir 2 jogadores, 18 peças, sendo que são 9 brancas e 9 peças pretas. O tabuleiro, bom, no tabuleiro ele tem que ter 24 casas interligadas horizontalmente e também verticalmente. Qual é o objetivo desse jogo? Deixar o adversário com 2 peças no tabuleiro ou deixá-lo sem movimentos. O jogo consiste em 3 partes principais. Colocando as peças é a primeira parte. Bom, nessa parte de colocando as peças é a fase inicial do jogo, na qual cada jogador vai colocar uma peça no tabuleiro. Caso um dos jogadores forme uma linha horizontal ou vertical com 3 peças, que a gente chama de um moinho, né? Ele terá o direito de remover uma peça de seu adversário do tabuleiro. Segunda
parte, né, é movendo as peças. Esta fase inicia quando ambos os jogadores colocam suas 9 peças em jogo. Consiste em mover as peças ao longo de uma das linhas do tabuleiro para uma outra casa vizinha. Caso um dos jogadores tenha somente 3 peças em jogo, ele pode voar com as suas peças, podendo movê-las para qualquer casa que não esteja ocupada por uma peça do adversário. A próxima fase é removendo as peças do adversário. Em qualquer uma das fases anteriores, quando é formada uma linha horizontal ou vertical com 3 peças, o jogador fará um moinho, ou seja, isso vai dar o direito dele remover uma peça do adversário. Contudo, não é possível remover uma peça que faz parte de um moinho do adversário, a não ser que não exista outra peça para remover. Estratégia. No começo do jogo, é muito importante colocar as peças nos lugares mais versáteis para tentar formar imediatamente moinhos e não cometer o erro de concentrar as próprias peças em uma área do tabuleiro. Uma posição ideal, que geralmente resulta em uma vitória, é ser capaz de colocar uma peça que possa se movimentar entre 2 moinhos diferentes. Fim da partida. O jogo termina quando qualquer uma das 3 situações são alcançadas. Se um jogador reduzir as peças do seu adversário para 2, a outra situação. Se um jogador deixar seu adversário sem nenhuma jogada válida, caso seu adversário tenha somente 3 peças em jogo, ele não poderá ser trancado. E se ambos os jogadores estiverem com 3 peças em jogo, e se a partir desse momento, em 10 jogadas, não houver vencedor, o jogo terminará e será declarado um empate. Bom, agora nós vamos para nossas atividades, né, para entender o texto na página 9. Primeira questão: qual é o objetivo desse texto? Gente, vocês acham que nesse texto está divulgando as regras de um campeonato de trilha? Não, em nenhum momento ele cita que há um campeonato de trilha. Está convencendo o leitor a jogar trilha? Também não. Em nenhum momento ele convence ninguém a fazer nada. Então a resposta correta é que ele está apresentando as regras do jogo trilha e ensinando as pessoas que estão lendo a jogar. Segunda questão: quem é o público-alvo desse texto? Gente, público-alvo são as pessoas que vão fazer a leitura desse texto, ou seja, para quem que esse texto foi escrito. Bom, provavelmente, né, a gente sabe que se você escrever um texto dessa maneira, você está escrevendo para pessoas que estejam interessadas em jogar trilha. Terceira questão: onde esse texto pode ser encontrado? Bom, gente, esse texto ele pode ser encontrado dentro da embalagem do jogo, né? Se você comprou o jogo de tabuleiro, vem aquele panfletozinho dentro que tem tudo, né? Todas as regras, as peças, explica bem direitinho. Pode também ser encontrado na internet, né? Você pode estar jogando online, também você pode estar procurando e tem na internet disponível as regras desse jogo. Mais especificamente, no caso aí, se você for procurar, em sites e blogs que falem sobre jogos de tabuleiro ou sobre jogos online. Quarta questão: marque V para verdadeiro e F para falso, de acordo com o texto. Trilha é um jogo para no mínimo 2 jogadores? Bom, falso, né, gente? Tem lá falando bem direitinho que não é para no mínimo 2 jogadores. Versátil é o que se move facilmente, ou seja, adversário é aquele que compete e versátil é quem se move facilmente? Verdadeiro. O objetivo do jogo é ficar apenas com 2 peças? Falso, né, gente? Quem ficar com 2 peças perde o jogo. Cada linha horizontal ou vertical com 3 peças é chamada de moinho? Verdadeiro. Cada moinho formado dá ao jogador o direito de retirar uma peça do adversário? Também é verdadeiro. Quinta questão: você conhece outro significado para a palavra trilha? Pesquise em um dicionário e registre a seguir. Bom, aqui a gente fez uma pesquisa em um dicionário, tá bom? Eu vou colocar a resposta da pesquisa nesse dicionário. Caso vocês tenham pesquisado em um outro dicionário, podem colocar a resposta de vocês, não tem problema. Trilha pode ser ação ou efeito de trilhar. Trilhada, caminho rudimentar, geralmente estreito e tortuoso, entre vegetação, trilho e vereda.
Sexta questão. Leia as seguintes afirmações. Quando nos deitamos, estamos na horizontal, ou seja, essa posição é horizontal. Quando nós estamos em pé, estamos na vertical. Então, horizontal, vertical. Então, vamos lá agora dizer se esses objetos se posicionam na horizontal ou na vertical. Item A, a gente vê que a régua está assim, horizontal. Item B, está assim, vertical. Item C, também está assim, vertical. Item D, horizontal. Item E, horizontal. Item F, vertical. G e H, você pode perceber que todas as duas estão assim, também vertical. Sétima questão. Você já jogou trilha? Acha que o modo de jogar está bem explicado? Faltou algum detalhe? Bom, vocês podem estar conversando aí com os familiares de vocês, tá bom? E expondo as ideias de vocês. Se vocês realmente conseguiriam jogar trilha com essas instruções, ou se vocês acham que está faltando alguma coisa, ou se não foi bem explicado, vocês não gostaram. Página 10. Textos como as regras de jogo que lemos, os manuais de instruções, receitas culinárias, são chamados de textos instrucionais, porque eles fornecem informações de como algo deve ser feito. Então, o texto instrucional é aquele texto que dá instruções sobre algum procedimento. Vamos falar mais um pouquinho sobre textos instrucionais. Definição. Textos que apresentam comandos ou instruções ao seu leitor, podendo ser com viés de ordem ou conselho. Então, não é um texto que ele vai dar um comando, certo? Ele vai dar uma instrução. Pode ser uma ordem ou pode ser um conselho, mas sempre ele vai buscar controlar a ação da pessoa com quem ele está conversando, do interlocutor, ou seja, a pessoa que está lendo. E vai utilizar para isso a forma imperativa, que é um modo verbal em que você fica dando ordens ou conselhos. Bom, características, ou gêneros, gente, desculpa. Vamos falar quais são os gêneros que se encaixam dentro dos textos instrucionais. Lembrando que o texto instrucional ele é um tipo de texto e alguns gêneros vão se encaixar dentro desse tipo de texto. Receita é um gênero que se encaixa, a bula de medicamento, manuais de instrução e também os editais de concurso público. Página 11, aprender brincando. Bom, gente, lá no material 3, né, na página 3 de material de apoio, que está lá no finalzinho do livro, vocês vão encontrar um tabuleiro e peças do jogo trilha. Vocês podem recortar, seguir as instruções que estão aqui no nosso texto e jogar com os familiares de vocês. Vamos produzir da página 11. Antes de produzir o seu texto, vocês vão acessar esse QR Code que tem aqui ao lado, tá bom? Assistir um vídeo e nesse vídeo vai estar representadas as regras de um jogo chamado Uno. Eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem esse jogo, né? Eu cansei de ver crianças aqui na escola, no final da aula, na hora do intervalo, jogando Uno. Antes de iniciar a gravação de um vídeo como esse, é preciso descrever o que vai ser gravado para que não haja imprevistos e tudo se saia muito bem. Veja como isso pode ser feito preenchendo os espaços do quadro a seguir. Então, vocês vão preencher esses espaços, tá? Isso é uma tarefa para casa. O nome e a breve apresentação sua, ou seja, você vai colocar o seu nome, quem é você, de uma maneira breve, né? Maneira curta. O nome do jogo que vocês vão jogar, descrição desse jogo, quais são as peças, número de jogadores, objetivo do jogo. Lembrando, gente, que vocês podem estar escolhendo qualquer outro jogo, tá bom? E as descrições de como é que vocês vão jogar, né? Como que você tem que estar jogando, quais são as regras para esse jogo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, entendido todo o nosso conteúdo, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!